Nós Vai lá, vamos Jair. falar hoje, em primeiro lugar, uma boa tarde a todos os companheiros e companheiras, irmãos e irmãs aí que nos prestigiam através da internet. Nós hoje vamos conversar sobre astronomia básica, e lembrando que o que eu coloquei como noções básicas sobre astronomia é a básica da básica da básica. Mesmo assim, eu sei que acaba dando um certo nó na cabeça das pessoas, porque cada um tem a sua profissão, não se especializou, não tem muito conhecimento sobre isso, a não ser talvez aquele conhecimento de escola, aquele de estudo normal, que faz parte do currículo dos diversos graus de ensino. Lembrando também que nenhum de nós aqui do Espiritismo e Ufologia é formado em astronomia. Uma pessoa daqui é que fez um estágiozinho de 2 semanas, né? Na verdade, nem chegou a 2 semanas, foram 10 dias. E com esse estágiozinho que se adquiriu mais algum conhecimento, ligado a tudo aquilo que está disponibilizado na internet que a gente pode confirmar. Então, noções básicas sobre astronomia. Vamos ver no nosso slide número 2 como é que surgiu a astronomia. A astronomia é uma ciência que estuda corpos celestes e fenômenos que se originam fora da atmosfera da Terra. Ela teve lá na antiguidade a astrologia, que era usado, né, como meio de adivinhação, meio de previsões, aquelas coisas lá da antiguidade. A astrologia perdeu o seu significado, os homens evoluíram, progrediram, surgiu a astronomia, que, como está escrito lá em cima, ciência que estuda corpos celestes. Da astronomia surgiu uma outra estrutura, né? A astrofísica. A astrofísica ela é encarregada de de calcular distâncias. Normalmente, o astrônomo, nos dias de hoje, ele acaba tendo alguma especialização na área da astrofísica, porque é quase que uma exigência curricular. E da astrofísica, na sequência, né, que aí está numa sequência de tempo mesmo, aí surge-se aí a exobiologia, que é a ciência que estuda a vida em outros mundos. Então, aí nós tivemos, numa rápida explanação, até onde nós já chegamos. Lembrando que cada expressão dessa, excluindo a astrologia, aí vamos entrar no ponto de vista científico, a astronomia tem vários campos, a astrofísica tem vários campos, a exobiologia tem vários outros campos, quer dizer, elas são tão amplas e tão grandes, tem tanta informação, que aquilo ficou assim, tipo medicina, cada um é especializado dentro daquela especialidade, ele tem que se aprimorar numa determinada exigência daquela ciência, seja da astronomia, da astrofísica ou da exobiologia. Vamos para o slide número 3. Aí no slide 3, nós temos aí o sistema solar, partindo do Sol para o exterior, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão. Lembrando que essa aí essa imagem é a imagem mais antiga, e eu deixei propositalmente porque tem recurso até para tirá-lo daí. Lembrando que Plutão, por um bom tempo, foi considerado planeta, até que ele perdeu o seu status de planeta e passou a ser considerado como planetóide. Porque dentro de 10 perspectivas para que um corpo seja considerado um planeta, Plutão só obedecia 1 ou 2, se não me engano. O resto ele não se enquadrava nas condições exigidas pela ciência terrestre, pela ciência astronômica, para que fosse qualificado como tal. Nos dias de hoje,
o ex-planeta Plutão é considerado um planetóide. Vamos ao número 4, slide número 4. Aí nós temos o nosso Sol, tem uma massa de 332.959 terras, seu tamanho equivale a 111 terras, o diâmetro, 1.390.000 é o diâmetro equatorial, vamos dizer assim, o meio do planeta tem essa, né, a circunferência que envolve toda a esfera do planeta, tem 1.390.000 quilômetros, a temperatura na superfície é de 6.000 graus centígrados, a sua idade é de 4,8 bilhões de anos. E aí tem a sua composição química, que são os diversos elementos que compõem a estrutura da nossa estrela-mãe. Portanto, o Sol é o responsável por manter todo esse sistema de planetas, de variados tipos de corpos, como nós vamos ver ao longo dessa pequena explanação, mantendo aquilo que nós chamamos de sistema orbital para todos esses corpos, dentro de uma determinada distância e capacidade de ação. Então, o Sol é de suma importância, porque sem o Sol não haveria vida como nós conhecemos aqui na Terra. Um mundo, um planeta, um corpo desprovido da luz de uma estrela e também dentro de determinadas exigências de distância e tal dessa estrela, de calor, de frio, de temperatura, vamos dizer assim, esse mundo não seria possível o desenvolvimento da vida como nós a conhecemos. Ou seja, o Sol, quer queiram, quer não, ele é o responsável pela vida na Terra, de uma forma, nós poderíamos dizer, até direta. Slide número 5. Aí nós temos o primeiro planetinha, né, o Mercúrio. O nosso Mercúrio é um planeta que tem uma... Aí nós vamos entrar na rotação. Lembrando, rotação é o movimento que ele executa em torno do próprio eixo. Então, o planeta Mercúrio, para dar uma volta completa em torno do seu próprio eixo, como se fosse um peão rodando numa mesa, ele leva o equivalente a 58 dias. Então, ele gira muito devagar se comparado com a Terra. Tem o seu movimento de translação. Translação é o movimento que um corpo executa em torno do centro gravitacional ou estrela-mãe. Por que eu digo centro gravitacional ou estrela-mãe? Porque existem centros gravitacionais, como a Terra, que tem a Lua girando em torno de si. No caso do planeta, ele gira em torno do centro gravitacional maior, que é o Sol. O seu diâmetro, quer dizer, o seu tamanho, a sua circunferência, vamos dizer assim, é de 4.878 quilômetros. A sua temperatura máxima, ela está no absurdo de 427 graus centígrados, lembrando que ele é o planeta mais próximo do Sol. E a sua temperatura mínima, porque como ele gira muito devagar, o lado que está voltado para o espaço sideral, a temperatura desce aos incríveis menos 173 graus centígrados. Não possui nenhuma lua e a sua composição atmosférica é de hélio, sódio e oxigênio. Está lá pertinho do Sol, é bastante interessante esse camarada. Agora nós vamos para o número 6, que é o planeta Vênus. Ele leva, para dar uma volta em torno do seu próprio eixo, 243 dias. Tá? São 243 dias que ele leva para dar uma volta em torno do próprio eixo. A sua translação, que é o movimento em torno do Sol, são 224 dias.
Quando eu disser 224 dias, 243 dias, lembrar que são dias terrestres, tá bom? Nós não contamos os dias, não se calculou anos para esses planetas, não. Então, é pela contagem terrestre. O seu diâmetro é mais ou menos o do tamanho da Terra, de 12.102 quilômetros. Sua temperatura máxima, 482 graus centígrados, porque ele tem uma atmosfera formada de densas nuvens e que provoca um super efeito estufa. Daí ele não, mesmo levando muito tempo para dar uma volta em torno do próprio eixo, ele não tem essa temperatura baixa que acontece, como é o caso de Mercúrio, como nós vimos. Sua pressão atmosférica é de 92 bar, aí vocês vão ter que ver essa unidade aí na internet, vocês podem ver aí. Não possui nenhuma lua. A sua composição atmosférica é hélio, sódio, oxigênio, dióxido de carbono, enxofre e vapor d'água. Já tem estudos bem mais aprimorados sobre as condições de Vênus. Já muitos cientistas estão achando que não é exatamente aquilo que se avaliou que se pode colocar já como definitivo para o planeta Vênus, tá bom? Mas, até o momento, do ponto de vista escolar, do ponto de vista didático, o que nós temos sobre Vênus na chamada astronomia básica é isso que está aqui conosco. Vamos para o número 7. Esse planeta nós conhecemos bem. Sua rotação é de 23,9345 horas, ou seja, praticamente 24 horas, tanto que os nossos cálculos não é feito em cima com essa exatidão. Nós contamos os dias terrestres, como se fossem 24 horas, sendo que a cada 4 anos nós acrescentamos um dia a mais no mês de fevereiro, tá? A Terra leva, para dar uma volta completa em torno do Sol, 365,256 dias. Também a gente sempre fala, uns calculam para 366 e a maioria para 365, porque está mais próximo da realidade. Tá? O diâmetro da Terra, como eu disse, é um pouquinho maior, do que o planeta Vênus, é de 12.756. A temperatura máxima que a Terra atinge é 58 graus e a temperatura mínima, 88 graus centígrados. Vamos fazer aqui um pequeno lembrete. Quando eu coloco temperatura máxima, é a média, tá? Porque já houve casos em que isso aí pode ter passado um pouquinho, me parece que passou um pouquinho, pelo menos 1 grau a mais ou 1,5 graus a mais, numa determinada região da Etiópia, que é um vale que está entrando em processo de rompimento. No futuro deverá ter um novo mar ali, aquele famoso chifre da África vai se separar do continente africano. Me parece que lá houve um ano em que a temperatura ultrapassou esses valores. E a temperatura mínima é de menos 88 graus centígrados, tá? Essas aí são as medidas que tem. A Terra possui uma lua, que todo mundo conhece. A nossa composição atmosférica é nitrogênio, oxigênio e outros. Mas aí entra, argônio, neônio, xenônio, criptônio, são chamados gases raros, que fazem parte da nossa temperatura, além de uma grande quantidade do vapor d'água, que é muito comum. Então, o vapor d'água aqui, a gente tem, inclusive, medidores que a gente tem dentro de casa. Aqui mesmo do meu lado, eu tenho um relógio aqui que indica a temperatura e indica a umidade relativa do ar. Então, essa é a nossa famosa Terra, devemos amá-la, porque a gente sempre fala em ufologia, fala em nave, estamos esquecendo-nos, muitas vezes, que nós estamos dentro de uma gigantesca nave, que viaja junto com o Sol, viaja em torno do Sol, que está atrelada ao sistema gravitacional, e, ao mesmo tempo, acompanha o Sol em torno da galáxia, levando aí mais ou menos 200 milhões de anos para dar uma volta completa em torno do centro da galáxia. Então, essa é a nossa gigantesca nave que singra os mares espaciais. Temos que ter pela nossa casa planetária um respeito muito grande, pois é a morada que, por hora, Deus nos concedeu para que pudéssemos progredir, avançar
aprender até nos tornarmos espíritos puros. Vamos para o número 8. Aí nós temos a nossa Lua, né? Ela é tão importante que é motivo de poesia, é motivo de canções, né? Tem a canção muito antiga, Marchinha de Carnaval, né? Quando o homem resolveu ir à Lua, aí saiu uma marchinha de Carnaval. Lua, ó Lua, não deixa ninguém te pisar. Eles diziam que todos estavam errados. Todos eles estão errados, porque eram russos e americanos. A Lua não era deles, era dos namorados, segundo a marchinha de Carnaval. Isso não é do tempo de vocês, não. Isso é do tempo de velho que nem eu. Tá? Então, nós temos aí a nossa Lua. Ela leva o seu movimento de rotação, também bem lento. É por isso que ela tem aquele coisa de fases e tal, que a gente vê, né? E passando aos poucos. Nós temos a nossa Lua. Ela leva 29,5 dias para dar uma volta completa em torno do próprio eixo. Então, ela leva 29,5 dias para dar uma volta completa em torno do seu próprio eixo. A sua translação, que é o movimento da Terra a sua translação, que é o movimento da Lua em torno da Terra, é de 27 dias. O diâmetro da nossa Lua, 3.474 quilômetros. A temperatura máxima da Lua atinge 123 graus centígrados e a temperatura mínima, menos 233 graus centígrados. A sua gravidade é de 1,62 metros por segundo, quer dizer, a atração que a Lua exerce sobre os corpos é muito menor do que a Terra, né? Lembro que quando os astronautas estavam na rua, andavam assim, dando aquele saltinho, pareciam uns cangurus. Eles colocaram aí, não possui atmosfera. Nos dias modernos, já se sabe que a Lua possui uma atmosfera muito rarefeita, muito tênue, mas ela possui. Então, já é avaliado sobre outros aspectos, tá bom? Vamos para o número 9. Nós temos aí o famoso planeta Marte, né, tendo à sua esquerda Deimos e à sua direita Phobos, que são as suas duas. Deimos e Phobos significa, literalmente, medo e terror. Tá? Então, o planeta Marte, ele é um planeta que nós vamos ver no próximo, no slide número 10. Vou pedir o Rob para passar para o slide número 10, para a gente ver as características técnicas do nosso planeta Marte. Ele leva mais ou menos o mesmo tempo, né? O dia marciano é equiparado ao dia terrestre. Ele leva 24,622,962 horas, ou seja, é mais ou menos as 24 horas que a gente, né, arbitra para o planeta Terra. Já o seu período de translação, ou seja, ele leva 686.960. Esse umzinho aí está errado, tá bom? Corrijam aí em alguma anotação de vocês, que é 686.960 dias. Ok, tá? Jair. Deu para entender aí, né? Então, é o período que ele leva para dar uma volta completa em torno do Sol. Ou seja, Jair, é só 636 dias, não é 683 mil, não. Não tem mil, não. 686 dias, 960, é isso mesmo, desculpem. É vírgula, eu estou vendo... É fração, né? A fração. Não, foi bem, tá certo. Obrigado aí pela correção. Então, o período que ele leva para dar uma volta completa em torno do Sol. Tá? Ou seja, ele é mais lento do que a Terra, porque é uma exigência natural. Os corpos, eles se mantêm, obrigatoriamente acontece isso no sistema rotacional, e ele, além de estar muito mais afastado do Sol do que a Terra, então,
o número de quilômetros que ele vai percorrer em torno do Sol é muito maior, e também o seu próprio movimento em torno do Sol ele é bem menor. Tá? A sua velocidade é menor, porque estando mais afastado, ele não precisa de ter uma super velocidade. Vocês notaram, Mercúrio gira muito rápido em torno do Sol, mas por quê? Não é só porque está perto, não. Ele tem que ter uma velocidade, ele tem que, ao ser colocado ali, ao entrar em órbita, ele entra numa órbita tal em que ele vai ter que ter uma velocidade X para que ele não escape para o espaço e nem mergulhe dentro do Sol. A mesma coisa com o planeta Vênus, a mesma coisa com o planeta Terra. Aí o que acontece? O camarada quer colocar para mim que um sistema desse surgiu como obra do acaso. Entendendo o próprio sistema solar, né, dos corpos girando em torno do Sol, né, do que é o centro gravitacional, né, do nosso sistema, até aí a gente vê que não há possibilidade do acaso criar uma coisa dessa. Isso foi inteligentemente organizado. O diâmetro da Lua é um pouquinho mais da metade do diâmetro da Terra, 6.804,9 quilômetros, 6.804,9 quilômetros. É isso mesmo, agora é 6.804. A sua temperatura média está em 210 graus Kelvin. Aí tem que fazer uma... Deixa eu ver se eu tenho aqui como fazer uma... Espera aí um pouquinho, que eu vou dizer quanto dá isso aí. Convertor, 210 graus Fahrenheit, 210 graus Kelvin. 210, já vou dar para vocês o valor correto disso aí. Não converteu. Lamento, mas essa tabela aqui não converte. Paciência. Então, depois vocês dão uma olhadinha aí para ver a equivalência em graus. Agora, é mais frio do que a Terra, tá bom, gente? O planeta Marte é muito, muito mais frio. O verão marciano é o tempo mais frio, um dos tempos mais frios nosso aqui na Terra, tá bom? A sua gravidade é de 3,69 metros por segundo. Tem 2 luas, Deimos e Phobos. Sua composição atmosférica: nitrogênio, argônio, oxigênio, tudo em pequena escala, tá bom? E etc. Vamos para o 11. Depois de Marte, nós temos os asteroides, né? O cinturão de asteroide. Tá? Nós temos, ele fica situado entre Marte e Júpiter. A ciência terrestre arbitra que em tempos idos nessa região houve um outro planeta que teria sido destruído por algum evento astronômico e sideral cataclísmico e que destruiu esse gigantesco planeta que tem aí. Quando vocês forem fazer o estudo da Suméria, aí vocês vão ver a visão sumeriana a respeito do que se passou aí nessa região, que teria sido um corpo realmente destruído. Mas isso aí vocês não vou falar sobre isso agora, que vocês vão ver isso lá na Suméria. Outra coisa, quando eu falo cinturão, vamos fazer assim, não sei se todos vocês conhecem aqueles discos antigos, aqueles long plays, os discos de vinil, onde nós ouvíamos música e tal. Imagina que aquele selo que está lá no centro seria o Sol. E cada música daquela ali seria a órbita de um planeta. É uma forma simples, assim, um pouco comparativa para se entender o sistema solar. E eu estou falando agora em cinturão. O cinturão porque ele está mais ou menos dentro do mesmo esquema em que os planetas estão trabalhando. Porque se nós saíssemos fora do sistema solar e olhássemos o sistema solar, vamos dizer, de cima, nós veríamos exatamente como se fosse aquele long play, né? A uma boa distância, nós veríamos aquele sistema, aquela estrela com seus vários planetas, e
incluindo aí o nosso primeiro cinturão, porque nós temos um outro cinturão, vamos ver daqui a pouco, e vamos ver até o nosso sistema, vamos até o nosso Kuiper lá, no Kuiper, o cinturão de Kuiper e depois a nuvem de Oort, tá bom? Vamos ver o outro, o 12. Aí nós temos o exemplo, né, de asteroide, o asteroide Ida e sua pequena Lua. A Lua está aqui bem, né? Aponta a Lua para eles à direita lá, nós temos ela ampliada aqui à esquerda, à direita, e lá em cima, pequenininha. Isso aí, ó, essa luazinha. Esse asteroide Ida, ele quebrou toda... hoje já se viu que já tem outros, já acharam outros, e até muito menor que ele. Até ser fotografado o asteroide Ida, ninguém imaginava que corpos desse tamanho, que ele deve ter mais ou menos 38 quilômetros no seu diâmetro maior, por 46, 47 na sua extensão maior. Não se fazia ideia que corpos como esses pudessem ter pequenas luas, ter seus corpos girando perto dele. E nem é de se estranhar, um dia desses passou, não sei, 2019, se não me engano, um desses corpos passou por próximo da Terra, um corpo pequeno, tinha 400 metros, 300 e poucos metros de diâmetro. E tinha uma luazinha de poucos metros girando, acompanhando ele pelo espaço afora. Quer dizer, a astronomia, dia após dia, com as suas observações, vão descobrindo coisas que até então era impossível, dentro do nosso conhecimento, admitir que aquilo existisse, que aquilo fosse possível. Tá bom? Vamos para o 13. Aí nós temos o nosso Júpiter. É bastante rápido o dia jupiteriano. Ele dá o equivalente a 9 horas e 54 minutos nossos para dar a volta completa em torno do seu eixo. Leva 12 anos para dar uma volta completa em torno do Sol. E ele é gigantesco em comparação com a Terra, 142.984 quilômetros de diâmetro. A sua temperatura, menos 121 graus centígrados. A sua gravidade, porque ele é um corpo mais massivo, tem mais massa, 22,88 metros por segundo. Ele aí está atrasado o número de luas, tem 112, 113 luas, mas o que se chama de luas são pequenos calhaus que estão lá girando. Lembrando também que o planeta Júpiter possui um círculo em volta dele também, tem seus anéis, tá bom? Sua composição atmosférica, hidrogênio, hélio, amônia e vai por aí afora, lembrando que ele é um dos chamados gigantes gasosos. A partir daí, todos os planetas, né? Esqueçamos Plutão, porque Plutão não é mais planeta. Todos os planetas, até Netuno, são os chamados gigantes, são planetas chamados, conhecidos como gigantes gasosos. Vamos para o outro, 14. Aí nós temos as principais luas de Júpiter, né? A lua Calisto. Aí nós temos a nossa lua aqui, à esquerda aí é a nossa lua comparada com as 4 principais luas, né, lá de Júpiter. Lembrando, nós temos aí Calisto, Ganimedes, tem até um caso ufológico, que o extraterrestre veio de Ganimedes, aquele famoso caso do amigo do André, que era do gerente do Banco do Brasil, que eu até me esqueci o nome dele, de tanto tempo que eu não falo no companheiro. Nós temos a Europa, que tem um oceano profundo, e nós temos a Lua, o Io, ou Io, chame como vocês quiserem, que tem mais de 400 ou 500 vulcões lá em atividade. Então, a Lua é geologicamente ativa. Lembrando que a Lua que está à esquerda, bem à esquerda aqui, Lua 3.470, que é o tamanho, apenas para comparar com as luas de Júpiter. Vamos para o próximo. Aí nós temos, né, o nome de mais algumas luazinhas que são chamadas de luas patrulheiras, acho que é isso. Não me lembro do nome. Elas têm um nome específico, porque aí estão os anéis de Júpiter. Eu disse lá atrás que tem. E essas luazinhas é que fazem, né, que giram em torno, acho que são luas pastoras, tem um nome assim, elas têm um nome específico.
São outras luazinhas que não aparecem lá porque elas são muito pequenas. Tá bom? O próximo. Aí nós temos o nosso lindo Saturno, né? Esse realmente com os seus anéis. Sua rotação, ele leva o equivalente a 10 horas e 23 minutos para dar um giro completo em torno do próprio eixo. O seu ano é de 29,5 anos terrestre, ou seja, quando eu digo que seu ano é de 29,5 anos, lembrando que ele leva 29,5 anos terrestres para dar uma volta completa em torno do Sol. Tá? Seu diâmetro, 120.536 quilômetros, sua temperatura, menos 125 graus centígrados, sua gravidade, 9,5 metros por segundo, as suas luas, 62. Corrigir também, tem mais de 100 luas também, porque tem um monte de pedaços de calhau girando lá, que até então não era conhecido, e que modernamente os instrumentos estão conseguindo localizar, identificar e mapear. A sua composição, hidrogênio, hélio, e vai por aí afora. O próximo. Aí estão algumas das luas de Saturno, tá bom? Das menorzinhas até as maiores, sendo que Titã é a lua mais famosa. Volta para nós o Saturno aí. Lembrando que o planeta Saturno, ele é bem descrito no livro Cartas de uma Morta, em que fala que nesse planeta, nesse mundo, os espíritos que lá habitam, com 10 anos de idade, já são capazes de acessar qualquer ponto do sistema solar. Então, não dá nem para se analisar com as nossas parcas capacidades a estrutura espiritual dos seres que habitam o mundo desse. Bom, um mundo mesmo de primeira grandeza, de estágio muito avançado de progresso. Podemos voltar lá para isso. E aí nós temos, novamente, repetindo aí, né, as luas de Saturno, sendo que Titã é o maior deles, das luas, e alguns deles com as suas características e vamos dizer, até particularidades. Aí teria que se fazer um estudo específico de cada um deles. Vamos para o próximo. Aí nós temos o nosso primeiro planeta azul, Urano. Ele leva 17 horas e 52 minutos para dar uma volta completa em torno do próprio eixo. Ele leva 84 anos para dar uma volta completa em torno do Sol. O seu diâmetro de 51.118 quilômetros. A sua temperatura de menos 193 graus centígrados. Sua gravidade de 7,77 metros por segundo. Possui 27 luas. Tá? Sua composição atmosférica, hidrogênio, hélio, metano. Vamos para o outro. Aí estão as principais luas de Urano, tá? A lua Miranda, que é famosa, Ariel, Umbriel, Titânia, Oberon. Todas elas é necessário se fazer um estudo específico para poder entender as suas complexidades. Eu até brinco que a Camargo Correia andou para o lar, porque tem uma foto de uma delas que tem uma coisa, só uma terraplenagem feita com máquinas é que poderia criar aquele tipo de imagem, aquele tipo de solo, aquele tipo de acabamento no solo. Vamos para o outro. Netuno. Aí nós temos o nosso outro planeta azul. Então, nós temos 3 planetas azuis no sistema solar, né? A Terra, Urano e Netuno. Engraçado que quando vocês estudarem lá os antigos sumérios, os sumérios, há 5.000, 6.000 anos atrás, já chamavam esse Netuno Urano e Netuno de os irmãos azuis. Como que eles descobriram isso? Tem que perguntar para alguém da época deles. Eles sabiam que Urano e Netuno, mas vocês vão saber o porquê disso aí. Está lá nas crônicas sumérias que Urano e Netuno formavam os irmãos azuis. Então, nós temos o nosso Netuno, que leva 16 horas e 11 minutos para dar uma volta completa em torno do próprio eixo, 164 anos para dar uma volta em torno do Sol, quer dizer, 164 anos, em média, equivale a que se você vivesse, desencarnasse com 82 e reencarnasse no outro dia, ele estaria dando
completando aí a volta em torno do Sol. Eu gosto de fazer essas comparações para ver como tudo para nós, que parece muito grande, se torna efêmero quando nós vamos nos vendo diante dessas grandezas, né? Dessas coisas fantasticamente e espantosas para o nosso entendimento. A sua temperatura de menos 193 graus, a sua gravidade 11 metros por segundo, possui 13 luas, composição atmosférica, hidrogênio, hélio e metano. Eu tenho para mim que Netuno, nas últimas análises, eles encontraram mais outras luazinhas por lá, tá bom? Então, se aparecer aí, né, mas ele falou que era 13, o cara está dizendo que tem 15, 16, 20, não se espantem não, porque isso acontece mesmo, tá bom? Vamos para o próximo. Aqui nós temos as suas principais luas. Nais, 54 quilômetros, Thalassa, 84, Despina, 185, ou Déspina, né? Galateia, 150, Larissa, 190, Proteu, 400 quilômetros. Alguns até chamam o Proteu de protótipo. O Proteu é o protótipo daquela nave lá do Lord Drake, lá naquele que tem lá os Jedi lá. Por causa aqui desse lado, em cima dele, à esquerda, em cima na parte superior aí do Proteu, vocês podem notar que está meio difuso assim, mas tem uma gigantesca de uma cratera aí, provavelmente resultado de algum encontro de de algum objeto espacial também. E nós temos o maior deles, que é Tritão, e tem uma Nereide, que é de 344 quilômetros. Vamos para o próximo. Aí nós temos o Plutão, planeta não, rotação leva 6,4 dias para dar uma volta completa em torno do seu eixo, 248 anos para dar uma volta em torno do céu, é pequenininho, 2.274 quilômetros, uma temperatura espantosamente fria, 200 graus centígrados, sua gravidade é pequena, 0,4 metros por segundo, tem 3 luas, composição atmosférica, metano, nitrogênio e enxofre. É um planeta, ele era considerado planeta, como ele não obedecia nem um terço das normas para ser um planeta, e por ele se comportar de maneira bastante singular, tem hora que ele está mais dentro do sistema solar do que o próprio Netuno. A sua órbita leva ele a essa condição. Então, ele foi rebaixado de planeta para planeta anão ou planetoide. Vamos para o outro. Aí nós temos o sistema de Plutão, Charon, Nix e Hidra. Tá bem? Hoje, em termos espirituais, o sistema de Plutão é considerado como uma espécie de prisão para a Lua, se não me engano, a Lua, Plutão e Mercúrio seriam locais em que espíritos que vão ser levados para fora do sistema solar ficariam presos e isolados nesta região. Tá? Não vou entrar em detalhes, porque isso aí futuramente o Ricardo vai falar com vocês. Vamos para o próximo. Aí entramos no sistema, passamos do sistema, fomos para os cometas. Aí é uma foto do cometa Halley, cometas famosos, 1986. Mas existem outros, Halley-Bopp, o Caltech, o West, o Biela e o Kohoutek. São vários tipos, mas existem centenas deles, né? Milhares deles aí que adentram o sistema solar. Vamos para o próximo. Aqui tem uma comparação, cometas e meteoro. O da esquerda é um meteoro, tá? O Caltech. E a direita é um meteoro. Para quê? Cometas e meteoros têm visuais parecidos, mas são fenômenos muito diferentes, tá bom? Isso aí é preciso ter uma ideia, porque quem está na ufologia, às vezes, tem que saber esses detalhezinhos assim, tá bom? Vamos para o próximo.
Aí nós temos o sistema solar visto de fora do espaço. Vocês lembram que eu falei que tinha ainda um outro cinturão? Está aí, ó, o cinturão de Kuiper, e o cinturão, lembrando da figura, da simbologia do long play antigo, do disco de vinil, que o Sol seria aquele selo central, e os outros corpos estariam ali em volta, tudo mais ou menos num plano. Então, nós temos, né, exceção. Notem vocês que a própria órbita de Plutão é uma órbita inclinada. Ela não está no chamado plano da elíptica, que é esse plano que tem como base o próprio equador solar. E mais adiante, nós temos o quê? A nuvem de Oort. Qual é a diferença da nuvem para o cinturão? É que o cinturão, como eu disse, ele obedece aquela figura simbólica do lado long play. A nuvem de Oort, ela envolve, como se fosse uma esfera, todo o sistema solar e alcança a distância de mais ou menos 3,2 anos-luz. Daqui um pouquinho, lá no finalzinho, essa medida daqui um pouquinho vai aparecer, tá bom? Então, o Sol começa lá no centro, tem o planeta, até o planeta Marte, aí tem o cinturão de asteroide, aí tem Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e os planetóides, que tem outros, tem planeta Ceres e tal, tem vários planetóides aí, tá? Aí depois, além de Plutão, nós temos o cinturão de Kuiper, e adiante, envolvendo todo o sistema solar de uma forma mais ou menos esférica, nós temos aí, né, a famosa nuvem de Oort. O outro, aí nós temos a estrela mais próxima de nós, que é a próxima de Centauro. Lembrando que essa estrela tem um planeta, né, um superplaneta, que ele é muito grande, bem maior do que a Terra, com possibilidade da existência de vida, tá bom? Pelo menos algum tipo de vida primária, os indicativos, os estudos preliminares, porque ainda não conseguiu fazer um estudo mais preciso, mas analisando através de espectro, né, da espectrografia, analisando esse planeta, esse mundo, tudo indica que essa estrela tem um planeta que possa possuir, tem condições de ter vida física, né? Vida orgânica. Vamos para o próximo. Vamos para o outro. Não, tem alguma coisa errada aí. Próxima do Centauro, o Kuiper, próxima do Centauro, agora é a estrela Barnard. Estrela Barnard. Essa também é uma estrela, nós vimos ali, a próxima do Centauro. Eu não sei se é daqui a 30, 40 mil anos, é por aí. Qualquer coisa oscila entre 30 e 50 mil anos. A próxima do Centauro já não será a próxima. Aí será a estrela Barnard, que será a estrela mais próxima, será a nossa vizinha imediata, a nossa vizinha de cerca, né? Vamos dizer assim, é a que estará mais próxima de nós. Essa estrela também possui planetas. Ainda não se sabe exatamente quais as condições. São estrelas de pequena, muito menores que o Sol, tanto a próxima do Centauro como a estrela Barnard, mas os mundos giram muito próximos dela, razoavelmente próximos, e algumas delas podem ter algum tipo de vida ou algum despertar de vida, possibilidade de despertar de vida no futuro. O próximo. Próximo slide. Aí nós temos a nossa estrela, a estrela Sirius. Ela é famosa no planeta todo, no mundo todo. As culturas, as mais primitivas, cultuavam essa aí. Quando vocês estudarem, acho que essa aula é com o Robson mesmo, ele vai falar para vocês, né, sobre os Dogons e sobre a estrela Sirius e as coincidências do culto Dogon com a estrela Sirius. Ela é muito importante. Nesse momento, à noite, se vocês olharem, vocês podem localizar, ela está na constelação do Cão Maior. Hoje à noite, um pouquinho mais tarde, já dá para se ver a estrela Sirius, nesse período. Outro. Isso. Aí nós temos a constelação de Órion,
tá? Antigamente eu fazia um estudo específico, atualmente não. Lembrando que para alguns, aqui, tem 3 estrelazinhas aí, bem no meio aí, que vocês conhecem. Essas 3, vê se você aponta aí, o Robson. As 3 Marias, isso. As 3 Marias, na realidade, Altaque, Mintaque, é uns nomes árabes, Altaque, Mintaque e Nintaka, é os nomes assim, tá? Vocês conhecem elas como as 3 Marias. Na realidade, ela forma na mitologia aquilo que seria o cinturão de Órion, né? É o famoso cinturão de Órion, que era o famoso deus caçador da antiguidade. Daí o cão maior que fica aí pertinho. Logo do lado está o cão maior. Tem o cão menor do outro lado. Ele, como caçador, tinha que ter 2 cães. Então tem o cão maior e o cão menor. Isso aí vocês podem confirmar nesses mapas do zodíaco aí. O próximo. Aí nós temos, tá vendo? Ó, a estrela Sirius, tá aí. Em cima tá lá, ó, a estrela Betelgeuse, o cinturão de Órion, as 3 Marias, a estrela Rigel à direita, e o cão maior aqui com a estrela Sirius, aí bem no gogozinho dele aí, tá bom? É só para vocês terem uma ideia. O outro slide. Hein, Jair? Oi. Só para reforçar o que você colocou, as 3 Marias, os nomes originais, né, dentro da astronomia é Aunitak, Aunilan e Mintaka. Mintaka. Então é isso mesmo. Eu falei para você que eram nomes complicados, como eu tirei daí, porque era muita coisa para falar, fui tirando, eu fui eliminando um monte de coisa. É isso aí. Verdade. E agora nós temos uma constelação famosa, né, que é um chamado aglomerado aberto, e é famosa porque aí tem a estrela Alcíone, né? Lembrando que essa estrutura, existe uma ligação, como é que eu vou dizer, não psicológica, psíquico-espiritual, principalmente entre a estrela Alcíone e o sistema solar. Ainda não temos bem informações sobre isso, mas existe uma ligação do próprio Cristo com essas esferas que compõem o sistema de Alcíone. O livro Transição Planetária, de 2011, se não me engano, ele fala, inclusive, que um grupo muito grande de espíritos de grandes envergaduras se deslocaram de lá até o sistema solar. Quando eu digo se deslocaram, para eles isso aí é um triscar de dedo, tá? Não pensa que vai pegar um foguete tipo nosso, não. Eles têm meio de se locomover anulando o espaço e tempo. Eles vieram para cá para auxiliar o Cristo nesse processo que nós estamos vivendo hoje, que é o processo de regeneração planetária. Não tem volta. Qualquer trabalho, qualquer estrutura que se opõe a isso, vai se dar mal. Não tem como evitar mais isso. A cigarra tocou, o sino bateu lá em cima, e as autoridades siderais e espirituais que administram tudo isso já bateu o martelo. O planeta Terra agora, quem não entrar não aceitar a nova estrutura, né, a estrutura estabelecida para um mundo de regeneração, infelizmente, terá que ser, pelo menos por algum tempo, afastado da Terra. Não há retorno mais, tá? Ah, mas está tão bagunçado, o não sei o que está tomando, o país tal está dominando. Em 3 anos e meio, vocês vão ver tudo isso aí se definir. Vamos para o próximo. Aí nós temos a figura representativa de uma galáxia, parecida com a nossa, não tem muita diferença, tá bom? Exatamente o que é a configuração, não é todas as galáxias são assim, nós vamos ver por que nem todas são exatamente assim, por que não acontece, o que é que provoca uma determinada distorção. Aponta o centro da galáxia aí para nós, aquela parte mais brilhosa, o Robson. Isso. Aí, no centro da galáxia, normalmente, os estudos que no nível de estudos já acontecemos, existe um buraco negro, existe uma fonte
gravitacional muito forte que cria esse sistema, né, fazendo todas as estrelas e todos os corpos girarem em torno daquele centro. A nossa galáxia não é diferente. A nossa galáxia, o sistema solar leva, no ponto em que ele está localizado, a cerca de 200 milhões de anos para dar uma volta completa em torno daquilo que seria lá, né, o buraco negro que constitui o sistema gravitacional que forma a nossa própria, a galáxia da qual nós estamos vivendo, porque aqui está o sistema solar. Vamos para o outro. Eu disse para vocês que nem todas as galáxias têm aquela compleição. Por quê? Isso que vocês estão vendo aí é a famosa colisão entre galáxias. Distorce uma e distorce a outra. E eu vou lhes dar uma notícia, alvissareira. Há uma galáxia vindo em direção à nossa. Ela vai chocar-se com a nossa galáxia. Mas não se preocupem, não. Isso só deve acontecer daqui a 1 bilhão de anos, né? Daqui a 1 bilhão de anos, nós já nem lembramos, né, que fomos da Terra. Para poder lembrar da Terra, vai ter que acessar o registro acástico, como diz o indiano lá. Outro slide. Hein, Jair? Oi. A gente tem uma colaboração aqui do Carlos Bruno, né? Ele reforçou, eu tinha colocado antes a Fahrenheit na conversão de Celsius, e ele colocou aqui exatamente como você comentou, né? Retornando lá a imagem de Marte. Da temperatura de 240, né? 240K, que é o Kelvin, né? 240 Kelvin. E a conversão de 200 kelvins é igual a menos 73 graus centígrados. Lembra que eu falei que era muito mais frio que a Terra, que a temperatura normal de Marte é muito mais fria do que as temperaturas muito brabas aqui na Terra? Exatamente. Exatamente. A gente agradece a colaboração aí do Carlos. É mais distante do Sol. Mas do jeito que estava o Rio de Janeiro, um dia desse, se trocasse por Marte, ou pelo menos alguns dias, eu ficaria feliz. Estava muito quente. Pelo menos alguns dias, estava terrível mesmo. E a Ilma, ela colocou que as estrelas em algumas, né, civilizações foram batizadas com nomes, por exemplo, de três mulheres, né, que seriam... Não vou fazer estudo aqui astronomia, não vou fazer estudo de astronomia e nem de cultura antiga. Tá? Eu estou com o meu tempo exíguo, não vou fazer estudo disso, não. Sim, Hoje não, porque eu perdi 15 minutos de estudo, nós perdemos, né? Eu estou quase... Já passei da hora, já, ó. Não, mas se a gente passar uns 10 minutinhos, não tem problema. Tá? Mas já está no final, já. Vamos para o outro. Vamos para o 36. Aí nós temos outro choque de galáxias. Então, vejam vocês, o encontro das duas acaba, né, desmanchando, vamos dizer, aquela forma original com a qual elas foram concebidas. Né? Os cientistas, eles dizem que esses choques, o espaço é tão distante, é tão vasto o universo, que há uma possibilidade muito grande. Não existe 100% de possibilidade, mas uma percentagem pequena, né, de que você venha a perceber que aquilo aconteceu. A não ser o encontro lá no início, nas bordas das duas galáxias, onde os elementos se encontram e formam determinados vórtices. Aí pode alterar realmente para um sistema solar, para uma estrela dupla, para uma estrela tripla, mas é possível que ocorra, né, um processo desse de transição que sequer a gente perceba que aquilo aconteceu. Agora, é como diz o outro, se tiver na linha de passada de determinadas ocorrências de cunho gravitacional ou de choque, entrechoque, né, de uma estrela com outra, aí não tem jeito não, vai experimentar o gosto amargo do problema, sim. O 37, por favor. Aí é o Deep Space, né? O espaço fundo, espaço profundo.
Eu tenho essa imagem, é uma imagem tirada, é uma foto do Hubble, para mostrar para vocês, aí tem a estrela com a cor que vocês quiserem, né? Vermelha, azul, branca, amarela, vai por aí afora. Laranja, tem todos os tipos de cores, significando que cada uma delas se encontra num estágio de vida, né? Por exemplo, o nosso Sol, daqui a 5 bilhões de anos, ele terá se tornado uma gigante vermelha. E tornando-se uma gigante vermelha, todo o processo do sistema solar vai ser reconfigurado. Depois ele tenderá a mergulhar dentro de si mesmo, podendo se tornar uma anã negra, uma anã branca, podendo se tornar até mesmo um buraco negro. Vai depender da quantidade de massa, né, que mergulhar dentro de si mesmo. Vamos para o próximo slide, o 38. Aí nós temos aquilo que se chama de lente gravitacional. A lente gravitacional permite que se aviste corpos muito mais distantes, ou seja, a própria gravitação provoca uma aproximação daquilo que está muito mais distante do que está realmente, permitindo que possa ser alcançado com os nossos telescópios. Tá? Isso aí é preciso um estudo específico, é um assunto que envolve conhecimento de astrofísica, de física, e eu só coloco mesmo, que é uma coisa básica, só para saber que isso existe. Vamos agora para os conceitos. Só tem 2 slides. Grandezas e medidas e unidades de medida astronômica. Com frequência, os astrônomos fazem uso de grandezas e unidades de medidas astronômicas que, por vezes, não são bem compreendidas pelo público em geral. Falam com frequência de velocidade da luz, ano-luz, parsec, unidade astronômica, magnitude aparente, magnitude absoluta, entre outras. Posto isso, torna-se importante conhecer o que cada uma dessas grandezas e unidades de medida significa. Unidade astronômica. Esta é uma unidade de distância que corresponde aproximadamente à distância média entre a Terra e o Sol. O valor da unidade astronômica é 149.597.800 149.597 149, tá errado isso aí. Isso aí tá errado. É 149.597.870. Não é bilhões, não, gente. É milhões, tá? Aí tá em bilhões. A não ser que seja vírgula lá. Ah, o ponto é vírgula. É vírgula. 700 metros, tá certo. 149.597. O último ponto é vírgula, né? 870,700 metros. Como eles tiraram isso? O Sol tem um momento em que ele está muito mais próximo, há um momento em que a Terra está mais próxima do Sol, há um momento que está mais distante. Quando está próxima, é de 143 milhões de quilômetros a distância do Sol até a Terra. Quando está mais longe, 147 milhões. Quando está mais próximo do Sol. Quando está mais distante, é de 150 milhões. Então, se você soma 150 milhões mais 157 e divide por 2, você acha uma unidade média. Só que essa unidade astronômica que está aí, hoje ela é medida através de equipamentos com muita precisão. Tá? Então, é por isso que tem todos esses detalhes. Aí ele coloca, ou seja, um pouco menos de 150 milhões de quilômetros. Esta unidade de distância é frequentemente utilizada para distâncias dentro do sistema solar. Tá? Também para a distância entre planetas extrasolares ou exoplanetas e suas respectivas estrelas. E também a distância entre estrelas que fazem parte de sistemas binários. A título de exemplo, o planeta Mercúrio, mais próximo do Sol, está a uma unidade média de 0,39 unidade astronômica do Sol. Ou seja, 0,39 de 149.597. O planeta Terra está a uma unidade, 149.597.870,700 metros. O planeta Netuno está a uma distância média de 30 unidades do astro-rei, para você ver como ele já está longe do sistema solar. Vamos para o último. Depois é só o encerramento. Velocidade da luz. É a velocidade que a luz tem no vácuo, ou que ela percorre no vácuo, e corresponde exatamente
299.792.458 metros por segundo, ou seja, ligeiramente menos que 300 mil quilômetros por segundo. Olha só, em termos práticos, a não ser que seja preciso um cálculo de precisão, em termos práticos, a gente usa, principalmente quem trabalhou com ondas eletromagnéticas, a gente não usa aquele 299, não. A gente usa mesmo 300 mil quilômetros por segundo, como velocidade da luz, tá? Ano-luz é a distância percorrida pela luz no vácuo no espaço de tempo de um ano juliano. Um ano juliano corresponde a 365,25 dias. Um ano-luz aí está em quilômetros, aí. Bilhões, trilhões em quilômetros. Eu sempre falo que é muito número mesmo. O ano-luz é utilizado para a distância entre estrelas e galáxias. A parsec, uma parsec corresponde a 3,26.156 anos-luz. Isso aí é que interessa para nós. Esse 3,26.156 anos-luzes, é a distância máxima que a força gravitacional do Sol atinge em direção ao espaço. Quer dizer, qualquer corpo que chegar próximo desses valores aí, né, de uma parsec, ele automaticamente tenderá a mergulhar dentro do sistema solar, ser atraído pela sua força gravitacional. Ou seja, a ação do Sol, ela não termina exatamente no planeta Plutão, ela vai terminar. Eu vou pedir você para colocar agora o último parágrafo, o penúltimo. Vocês estão vendo aqui o cinturão de Kuiper, lá do centro do Sol, aqui bem no centro do Sol, amarelinho, lá no meio. Traça uma linha reta e vem até o final dessa parte meia roxeada aí, meia acinzentada. É o campo de ação gravitacional do Sol. Isso mesmo, Robson, obrigado. Quer dizer, essa distância de ação corresponde exatamente à medida que está lá em cima. 3,26.156 anos-luz. Então, eles pegaram essa distância de atuação, né, gravitacional do Sol e criaram uma unidade de medida para poder medir as grandes distâncias no espaço, porque em quilômetros não dá mais. Vamos para o último, para a despedida. Bem, a partir deste ponto, interrogação, exclamação e GGGGG, que é good em inglês. Só Deus sabe. Tem algumas informações, mas deixando... Tá rindo, né? Tá rindo, né? Mas é isso, a partir daqui só Deus sabe. Existem muita informação sobre outros mundos, mas você vê, as observações, elas estão ainda situadas, nós poderíamos dizer, na periferia do nosso sistema solar. 40, 50, 100 anos-luzes, 200 anos-luzes, 300 anos-luzes, já é uma dificuldade muito grande. Lembre-se que nós estamos falando da nossa galáxia. Mas se você pega um mapa astronômico, você vê uma imensidão de galáxias, você pega fotos, imagens do Hubble, você vê uma luzinha lá pequenininha, tu começa a ampliar e descobre que é uma galáxia igual ou maior do que a nossa própria galáxia. Tanto que lá na época, no século XIX, haviam galáxias que eram tratadas como se fosse uma estrela. Quando se botou um telescópio melhorado lá, gente, isso aí não é uma estrela, não. É um conjunto de estrelas. Quer dizer, aquilo foi ampliando, o conhecimento humano foi cada vez crescendo mais. Era o que eu tinha a dizer. Beijos e abraços. Ok, Jair. Agradecer a presença do pessoal, poder dar um likezinho lá para a gente. Né? E quem não pôde assistir, é só mandar o link, né? A gente sugere aí que os companheiros possam liberar o link para outras pessoas, porque, como orientação do CELD, né, da diretoria do CELD, a gente não está fazendo, por enquanto, não está fazendo como plataforma pública, né? A gente está num negócio um pouco mais reservado, até segunda ordem.
Aí as pessoas que não têm o acesso, né, que não estão envolvidas conosco, né, nem com vocês que estão assistindo, elas podem receber o link de vocês mesmos, né, é só mandar o link para a pessoa que a pessoa vai poder entrar, porque essa pessoa não vai poder conseguir entrar pelo próprio canal, né, entra no YouTube, procura o canal e não vai achar pelo menos esses 2 últimos estudos que nós fizemos, sábado passado e hoje, ok? Eu acho que não tem mais nenhuma pergunta, né? Foi o que ele estava comentando, né? A Ilma colocou como também representam, né? Como os 3 reis magos, Gaspar, Melchior e Baltazar, né? Ou também, em uma outra interpretação da tradição cristã, as 3 Marias são associadas às mulheres que visitaram o túmulo de Jesus na ressurreição. Ela colocou essa informação para a gente aí. E a Vanessa... Oi, pode falar. São informações que têm um cunho, vamos dizer, um visual religioso. Lembrando Sim. que hoje nós estávamos falando de uma parte mais científica, né? Embora muito limitado, eu concordo, é muito limitado. Eu, quando montei, o primeiro que eu montei, né, da nossa, eram 260 slides. Como é que a gente vai falar sobre 260 slides? Não tem como. Nem para ler os slides não dá tempo. Entendeu? Então, um estudo vai ser feito assim, tipo, uma manhã inteira, 2, 3 tempos de estudo. Ah, sim, com certeza. Muito complexo e muito amplo, né? Muito... Ele obedece mesmo às 3 Marias, cada coisa dessa aí tem as suas equivalências religiosas e de crença, tá bom? Exatamente, exatamente. Parece que em um determinado ponto que você colocou, Jair, a Vanessa perguntou se é o livro Transição Planetária de Divaldo. O livro é Transição Planetária de Divaldo, se não me engano é de 2011. Não sei se já está esgotado. Ok, isso aí, Vanessa. O último que saiu ainda está para chegar no céu por esses dias. Só conseguiu, acho que, comprar 50 ou 70 livros. Porque quando ele lançou a primeira edição, já estava vendida a edição toda. O livro já está sendo traduzido para o espanhol e para o inglês. Já foi traduzido para o espanhol e para o inglês. Então, veja, é um livro que repercutiu. É uma obra que, de certa forma, repercutiu. É verdade. E, assim, hoje a procura é muito maior, né? Em virtude do momento que a gente vem passando, né, nos últimos anos. Sim, tem a ver com tudo que nós estamos vivendo. Exatamente. André, você quer fazer algum complemento, algum acréscimo? Só lembrando que o Jair comentou que lá no satélite lá de Ganimedes, o amigo nosso, que é o Oswaldo Pedrosa, mas ele se identifica no livro como Dino Craspedon, onde ele teve uma experiência. Isso, Dino Craspedon. Isso aconteceu na década de 60, e isso resultou um livro e um contato que ele teve com os habitantes lá de Ganimedes. E me envolveu também numa situação meio embaraçosa com a dona Irene Grande. Mas isso é papo para mais tarde, aí, talvez, no estudo. Ok. É isso aí, gente. A gente vai terminando. Agradecer a participação de todos. Agradecer aí essa amplitude que trouxe aí o Jair acerca desse tema. Né? Como ele falou, é um tema extremamente complexo, muito, muito amplo, mas ele tentou simplificar da melhor forma possível. Aí foi o básico, né, da noção básica da astronomia. Vou pedir ao André para fazer uma prece de encerramento e mandar um abraço aí para todos. Vamos lá, André. Graças a Deus, mais um ensinamento que o nosso Espírito tem, da grandeza do Criador, da nossa nave que nos transporta sideralmente, fazendo com que se realize o nosso processo de evolução, as nossas condições que são oferecidas de possibilidade para outros órgãos, com certeza, num futuro bem próximo. Nós temos que agradecer ao nosso Centro Espírita Leão Denis, que nos oferece a oportunidade deste estudo, que é um estudo ímpar, que favorece cada vez mais a ascensão
de tirarmos, de transmutarmos os dogmas e termos uma realidade da grandeza universal. E apoiados na estrutura que temos, através da tecnologia oferecida no momento, trazer o despertar de interesse da astronomia, da astrofísica, e principalmente agora a exobiologia, que faz com que tenhamos a certeza da pluralidade dos mundos habitados, fazendo com que se realize uma expectativa nossa de construção da individualidade do nosso espírito para acessarmos a nossa felicidade no caminho que Jesus trouxe para todos nós. E que possamos ter a gratidão nesse momento desse estudo valioso para nós, que é o começo do início de um despertar do nosso espírito milenar. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Gente, um bom final de semana a todos. Jair, um grande abraço, obrigado. Obrigado André, pela paciência, pelo carinho. Um beijão tudo para de todo bom. mundo. Até a próxima.